Olá, graça e paz, Alberto, mais um devocional diário. Hoje, terceiro dia de oração pelos nossos filhos, baseado em Provérbios 12, 26. Amém? Então já prepara aí, separa aí o versículo, ou anota para mastigar mais tarde, amém? Não vou falar de placa de igreja nem de religião. O intuito aqui é 12 dias orando pelos nossos filhos. O tema hoje, o tema hoje é orar pelas amizades saudáveis dos nossos filhos. Amém? Então eu vou ler o versículo em três Bíblias. Na versão NVI, uma Bíblia católica e na versão Almeida, para a gente entender que versões de Bíblias é ajustes de palavras. Sabe? Não pode mudar o sentido, porque aí não seria uma Bíblia, né? Seria corrompida. Amém? Então, fica aí ligadinho. Se for no Instagram, nos segue, né? @José Alberto Bíblias. Tem sido bênção, curte e compartilha. No YouTube é Alberto Bíblias, José Alberto Bíblias. E você se inscreve no canal e toca no sininho. Amém? Também curte e compartilha. Vamos lá? Primeira leitura na Bíblia NVI. Diz assim: o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Uma Bíblia católica. Vamos lá? Diz assim: a Bíblia de Jerusalém. Ótimo para estudo. Amém? O justo mostra o caminho ao companheiro, mas o caminho dos ímpios os extravia. Uma Bíblia Almeida diz assim: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Então, vemos que teve alguns ajustes de palavras, mas não mudou o sentido. Ou seja, andar com pessoas justas, pessoas honestas, nos faz crescer positivamente, porque isso contagia, isso é copiável, né? Isso é influenciável. Andar com pessoas ímpias, mal intencionadas, maliciosas, faz com que a gente se contamine, porque a probabilidade é enorme pela questão que os nossos próprios neurônios é copiável. Ele detecta as coisas, ele absorve indiretamente, sem nem você sequer perceber. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, em ensinar aos nossos filhos a filtrar as amizades. O mundo prega por aí que solta o menino que ele vai se virando, quebrando a cara e aprendendo com as quedas. Neste sentido, que o mundo pensa está errado. Óbvio que o ser humano adquire experiências com as percas, com as suas próprias decepções. Mas isso é outra história, é outro caminho. Quando a gente fala de crianças, de jovens que estão em crescimento psicológico, a obrigação é dos pais ensinar. Então, o que a gente precisa nesta manhã é entender que os pais, os responsáveis, têm a obrigação de ensinar, dialogar, conversar e orientar aquela criança, aquele serzinho que está crescendo. Então, o bebê nasce zero e a gente vai ensinar a andar, a ensinar a brincar, ensinar a pegar, ensinar a comer. E tudo que ele vai absorvendo ali de informações é o que você está passando para ele. Coisas que você está ditando, literalmente, e tem coisas que ele vai observar pelos próprios neurônios, vendo você fazer. Então, o jeito, né, os trejeitos, o modo de se vestir, tem coisas que é absorvido, né, pelo o que eles estão vendo. E óbvio que o que você ensina diretamente também é ajustável. Então a gente tem que ter sim essa liberdade de conversar. Então seja ou sejamos amigos de nossos filhos desde a infância.
Não deixe o seu filho refém apenas de quem cuida, né? Porque eu sei que o serviço é terceirizado. A gente muitas vezes precisa terceirizar o serviço pela questão dos dois hoje trabalhar. Mas não deixe de conversar, de dialogar, de ser amigo dos seus filhos. Amém? A gente precisa disso. Então, oriente, ensina ele o que é filtrar. Não deixe ele aprender. Tem gente que vem ensinar o filho alguma coisa sobre sexualidade ou sobre amizades ou sobre drogas quando já descobre que o filho está numa situação de risco. Ou quando ele vem comentar que já fez. Então, a gente tem que blindar eles conversando antecipadamente do que aconteça. Então, a gente tem que ensinar que não é para sentar no colo de ninguém, que não é para conversar certas conversas. Tudo é na faixa etária correta para aprender as coisas. É, princípios e valores, tem que ensinar ele o que é, né? Então a gente tem que blindar nossos filhos e ensinar a orientar sim. Então a gente precisa é, intervir muitas vezes, não com preconceito, mas sim dando conceito a ele do que é bom, do que é ruim, do que seria viável, produtivo, positivamente ou negativamente. Então a gente tem que orientar eles, né? Crianças que já são mentirosas, que tem uma educação em casa totalmente diferente, que o mentir é normal, que o palavrão é normal, que a promiscuidade é normal, então você tem que blindar, ó, essa pessoa aprende isso em casa, diferente de papai e mamãe, então procure pessoas que tenham o seu mesmo conteúdo, né? Não é um preconceito, é conceito, amém? Então a gente precisa sim ter essa é, facilidade e ter essa amizade e confiança dos nossos filhos. Amém? Então, que nesta manhã a gente tenha essa ciência e se não teve até agora, não tinha, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar e vai me ajudar. Amém? Então, hoje, o terceiro dia de oração pelos nossos filhos, vamos orar pelas amizades saudáveis dos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe você. Não esquece de curtir e compartilhar para ajudar o canal a crescer e alcançar mais vida, mais paz. Amém? Então, ficou aí a leitura em Provérbios 12, 26, em três versões diferentes, com o mesmo sentido. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus pelas amizades dos nossos filhos. Fecha teus olhos, se não puder fechar esse momento, e eleva teu pensamento a Deus, ao céu, né? Não tem mais intermédio. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia, Senhor, na tua presença. Ó Senhor, como é bom saber que tu nos deste mais um dia para melhorar, para a gente repensar nas coisas que a gente tem feito, Pai. Perdoa nossas falhas, diretas e indiretamente. Ó Senhor, ajuda a gente a compreender, Senhor. Precisamos ter um relacionamento melhor com nossos filhos, Pai. Ó Senhor, nos ajude a compreender que precisamos orientar eles, Senhor, a aprender a filtrar as amizades, Senhor. Ó Deus, abençoe esse momento as amizades de todos os nossos filhos e os filhos aqui representados, Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, absorver o melhor do que a gente estamos passando para eles, Senhor, nos princípios bíblicos, para que eles realmente não se corrompa, Pai, com amizades, com influências, Senhor, que vem, seja direto ou indiretamente, nas redes sociais ou fisicamente, Pai. Ó Deus, abençoa cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Melhora os comportamentos dos amigos de nossos filhos, Pai. Ó Deus, alcança os pais dos nossos filhos também, Senhor, para que eles possam dar uma educação melhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que as amizades de nossos filhos sejam contagiadas pelos nossos princípios e valores, Senhor, baseado na tua palavra, Pai. Ó Senhor, faça com que, Senhor, as amizades de nossos filhos, Senhor, vejam em nossos filhos Cristo, para eles copiar, Senhor, e melhorar também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, profetizamos a melhora das amizades de nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos desde já, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, fica aí essa dica, né? Não esqueça de dialogar e conversar com seus filhos. A amizade com os filhos é a melhor coisa que tem na vida, né? Não dá pra gente mais ter filhos no quarto, o pai na sala. Não tem. Repreenda isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.